Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui conduzindo mais uma live da OpenCAD, né? Desta vez nós vamos falar sobre startups. Vamos lá. Pela definição, apoiada por especialistas, uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios que seja repetível e escalável e que se trabalhe em condições de extrema incerteza. Hoje, eu e Alexandre Alves, da OpenCAD, vamos conversar com Renato Pacheco, fundador da Aimirim, uma startup de sucesso e que está localizada em Minas Gerais. A Aimirim nasceu há 10 anos e tem foco em simulação, computação científica, inteligência artificial, controle e automação avançados, sempre orientados a atender a indústria. Alexandre e eu, a gente tem uma série de perguntas. Aliás, cada um de nós hoje está em um estado deste país. Eu queria saber daqui a pouco como é que está a temperatura aí, quando vocês forem se apresentar. Conta para mim se está chovendo, para os nossos internautas aí. Também quero agradecer quem está nos acompanhando. Bom, como eu disse, Alexandre e eu, a gente tem uma série de perguntas. Agora, eu já quero começar fazendo uma. Alexandre, Renato, tudo bem com vocês? Vou iniciar. E pergunto, Renato, por que o nome Aimirim? Boa tarde, todo mundo. Obrigado pela participação, pela oportunidade. O nome Aimirim, quando a gente fundou a empresa, ele é um nome em Tupi-Guarani. Aimirim significa formiguinha, né? Então, a gente pensou que a empresa ela deveria trabalhar como um trabalho de formiguinha, todo mundo começando aí devagar, em conjunto, podendo levar o nosso negócio para um alcance um pouco maior. Bacana. Alexandre, a palavra é sua aí. Vamos no Vamos. Que legal. Boa tarde, boa noite para os internautas que estão vendo a gente depois aí pelo canal do YouTube, pela gravação, mas que incrível, né? Essa questão da formiguinha, né? De querer mudar o mundo, né? Uma formiguinha sozinha não faz verão, mas um monte juntas conseguem fazer. Muito, muito bacana o seu nome, Renato. Parabéns pela ideia. Obrigado. Obrigado. Renato, como é que você se identifica? Como é que a empresa Aimirim se identifica? Na verdade, ela tinha um propósito claro quando ela iniciou? Você já sabia, olha, eu quero trabalhar com este assunto específico. Isso já existia ou apareceu? Ou a ideia foi do percurso? A Aimirim, ela surgiu dentro da Universidade Federal de Uberlândia, né? E ela surgiu dentro de um contexto de pós-graduação na Faculdade de Engenharia Mecânica, e a gente estava engajado na época em vários projetos de P&D em conjunto com outras universidades, com a Petrobras, né? Então, naquele momento, aquilo que a gente desenvolvia lá, a gente achava que aquilo devia ser levado de uma forma diferente para o mercado, como um produto mesmo, uma tecnologia nacional. A gente sabia que tinha aí a concorrência internacional e, por que não, de alguma forma, tentar levar isso para o mercado também. E quando a gente, de fato, vai para o mercado, algumas coisas mudam, né? Quando você está lá na sua pesquisa, na pós-graduação, você identifica que aquilo que você faz é super legal, é muito relevante e você acha que aquilo tem uma pegada de mercado, mas nem sempre é assim. Então, quando você realiza que não necessariamente aquela pesquisa ou o fruto daquela pesquisa vai ser aquilo que realmente o mercado quer, então você tem que começar a pensar como que você pode aproveitar aquele momento, aquele conhecimento, para que alguma coisa daquilo realmente tenha um formato que o mercado está pedindo. E nada melhor do que você ter diretamente a palavra do cliente. Então, dentro da universidade, você tem a oportunidade de fazer relacionamentos, conhecer pessoas, e aquelas pessoas, eventualmente, em algum momento, elas vão estar em alguma posição, em alguma corporação. E a gente teve a felicidade de ter uma pessoa que trabalhou na nossa incubação, né? Nós nascemos incubados dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Uma das pessoas que trabalhou na nossa incubação, ela foi para uma indústria e ela me pediu algumas propostas, né? E aí eu mandei um monte de propostas para ela, baseado naquilo que a gente já sabia fazer.
Ela virou para mim e ela foi muito honesta. Ela falou assim, Renato, é super legal o que vocês fazem, super moderno, mas nós não vamos comprar isso. Nós estamos dispostos a comprar esse outro, que você faz esse outro, que era uma inteligência artificial para uma caldeira. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, mas parece ser tão mais simples do que eu já faço, né? Mas eu nunca tinha feito. Não, tudo bem, eu faço esse outro aqui que você quer. Ela, então tá bom, coloca um preço aí numa prova de conceito, que se você fizer um preço legal aqui, a gente compra essa POC de você. E aí eu fui, fiz, né? E aí depois eu realizei que eu mesmo não sabia executar aquele trabalho. Eu tive que correr atrás de uma pessoa que eu achava que conseguia fazer aquilo. E aí essa pessoa executou esse trabalho, e aí eu peguei e falei assim, nossa, qual será que é o tamanho desse mercado? Aí comecei a fazer algumas contas e vi que o mercado era muito grande. Eu falei, nossa senhora, isso aqui é muito melhor do que as coisas que a gente já fazia, né? Vamos focar nisso aqui e levar isso aqui adiante, é isso aqui que a gente tem que fazer. E aí nasceu o nosso primeiro produto na parte de controle avançado, que a gente até hoje comercializa, temos alguns clientes, alguns parceiros nessa área. Bacana. E nessa jornada inicial de vocês, o propósito ele ficou claro, assim, você de cara já sabia o que você queria fazer, ficou claro que você mudou o rumo da empresa em função da necessidade de mercado, né? Porque muitas vezes a gente tem isso, né? A gente tem uma ideia, mas o mercado quer comprar outra coisa, né? Mas e esse propósito, assim, essa descoberta do propósito, como ficou isso para vocês? O propósito da empresa ele nunca mudou. Legal. Da mesma forma como a gente sempre trabalhava desenvolvendo as nossas próprias ferramentas, esse propósito ele sempre foi portado para outras soluções que a gente traz para o mercado. Então, toda vez que a gente tem ou um novo produto, ou um novo desafio, a nossa forma de trabalho ela está baseada naquele propósito que a gente tinha lá atrás. A gente vai oferecer alguma coisa para o cliente e a gente vai oferecer do nosso jeito. E o nosso jeito ele tem que ser melhor, tem que ser mais rápido e tem que ser menos custoso para poder atender uma demanda baseada no que você conhece no mercado. Se você quer ser competitivo, você tem que ter alguns grandes diferenciais. E a gente porta isso para tudo que a gente vai fazer com nossos clientes. Você falou uma coisa aí bastante interessante, né? Custo. Eu ouvi a palavra custo de algum lugar aí. Acho que é importante, as empresas elas sempre estão em busca de diminuir custo e aumentar o faturamento, né? Agora, eu entendo que uma startup, ela ajuda nesse processo de diminuição de custos e aumentar faturamento. Além disso, no meu entendimento, aí é uma pergunta que eu faço para você, a gente pode dizer que uma startup, ela causa uma disrupção em um determinado mercado? Com toda certeza, né? Vou falar especificamente do meu mercado, mas você tem vários exemplos de outros mercados, né? Você pega o Uber, ele é um bom exemplo de como isso virou embate com o táxi. No nosso mercado, especificamente, que é o mercado industrial, a gente tem como estratégia ter clientes de muito grande porte, basicamente todos os nossos clientes são empresas globais. Quando a gente leva alguma solução, você pode ter certeza que a gente está concorrendo com outros players globais. E aí, quando a gente concorre com esses players globais, a gente sabe os nossos pontos fracos e os pontos fortes deles, né? Quer dizer, a gente é uma empresa que fica no interior de Minas Gerais, concorrendo com uma consultoria que às vezes está presente em 150 países. Então a gente bate de frente com esse pessoal. Só que a gente consegue entregar numa velocidade muito maior, um custo muito menor e uma transparência muito maior. A gente identifica muitas vezes, né? Você quer levar uma solução e você fica assim, nossa senhora, vamos copiar minha solução, Só que a hora que você começa a ter confiança suficiente naquilo que você está fazendo, você percebe que não basta alguém querer copiar a solução que você faz. Não é olhando a sua solução que alguém vai copiar. Quando você monta um negócio, a base para que o seu negócio seja sólido é que você seja único. E você ser único não está relacionado diretamente só à tecnologia que você oferece. Está relacionado ao escopo de trabalho que o seu negócio oferece. Então, se alguém quiser copiar minha tecnologia,
vai ter que copiar também meu modo de venda. Se copiar meu modo de venda, vai ter que copiar meu modo de contratação. Se copiar meu modo de contratação, vai ter que copiar meu modo de desenvolvimento. E vai chegar um ponto que para o cara ser ele, que me copiar, ele vai ter que ser eu. E isso nunca vai acontecer, né? Tem um exemplo muito claro disso. Você pega na parte de comida, fast food, né? Você tem o McDonald's e você tem o Burger King. Eles são concorrentes diretos. Mas o Burger King nunca vai ser um McDonald's, e todo mundo sabe disso. Então, o que você precisa focar, você tem que ter um negócio que é único. E o negócio envolve tudo que tem dentro do negócio, não somente tecnologia. E aí, baseado nisso, a gente leva de forma transparente para o cliente. Ó, é isso aqui que eu vou fazer de tecnologia para você. E aí fica claro para ele, ele vê valor naquilo, ele vê diferenciais, não tem risco de competição, de copiar, porque o cliente em si, às vezes é uma indústria que faz papel. Cara, o negócio dele é fazer papel. Se ele quiser verticalizar uma solução igual a você, ele vai gastar 10 vezes mais, em 10 vezes mais tempo e provavelmente vai dar errado. E hoje eles já sabem disso. Essa tração do go-to-market de levar a solução pronta para o mercado e o tempo que você gasta contratando um especialista é muito claro hoje para o mercado, né? Ninguém mais quer ter um time de inovação gigante e desenvolvendo coisas que pode contratar alguém, né? Com certeza, as empresas elas têm que focar no core business delas. E aí deixa o resto para quem tem outro core business que pode atender aquilo que você quer. Você sabe que esses dias eu estava lendo, hoje pela manhã, eu estava lendo uma matéria de uma startup que começou assim, bem simplesinha. Eu não lembro o nome da startup agora, mas ela foi vendida hoje por R$1 bilhão. R$1 bilhão. Então, eu pergunto, e a dona dessa startup, eu agora não me lembro o nome, eu daqui a pouco pesquiso no Google e vou ver se eu encontro a matéria e falo para vocês. A dona da startup diz que quando ela iniciou o processo, ela não tinha nenhum conhecimento técnico de nada, mas ela tinha a ideia. Então, eu pergunto para você, ainda assim ela conseguiu fazer a empresa caminhar, a startup dela também está, que foi vendida por R$1 bilhão, né, hoje. Fiquei super feliz, ela é do Sul, se eu não me engano. Daqui a pouco eu vou procurar, e se eu achar eu falo para vocês. Então eu pergunto para você, Renato, no seu entendimento, é necessário ter muito conhecimento técnico ou a gente pode ter a ideia e aí fazer parcerias, porque nem sempre uma empresa tem condição de contratar um profissional muito especializado, um profissional, não é, já formado, etc e tal, com renome no mercado, mas pode fazer parceria. Então você, no seu entendimento, fazer essas parcerias ou então contratar alguém que não tenha conhecimento, aliás, não ter o conhecimento técnico, contratar alguém, você acha que é uma saída para uma startup? Para se iniciar um projeto? Então, vai depender muito de qual que é o seu negócio, né? A Imirim, ela trabalha em um negócio altamente especializado tecnicamente. Então, o nosso corpo de colaboradores é 100% técnico, né? E aí, uma das estratégias que a gente fez em alguns momentos para atrair alguém muito técnico, que resolvia um problema muito grande que a gente precisava, foi dar um percentual da empresa para essa pessoa. Então, você consegue trazer essa pessoa com um conhecimento técnico muito grande, com um salário não muito alto, mas uma contrapartida que é uma proposta futura, que a gente chama isso de algema de ouro, né? Você algema aquela pessoa dentro da sua empresa com um propósito. Se ela der tudo o que ela consegue dar e vestir a camisa do negócio, em algum momento esse negócio vai valer um valor significativo e ela vai ter uma participação nisso. Então, algumas pessoas do corpo técnico vale a pena fazer isso. Agora, você ter uma ideia, eu costumo falar assim, né? A gente tem 10 ideias por segundo, né? E todas super legais. Mas você tem que ter um pouco de noção do que aquela ideia sua, como que ela realmente pode virar um negócio, se ela realmente pode virar um negócio. E se você tem condição de gerir aquilo para que aquilo vire um negócio. Então, se é um negócio altamente técnico e você é nada técnico,
como que você vai saber quem que é técnico o suficiente para fazer aquilo acontecer? Você vai ter uma dificuldade muito grande com relação a isso. Apesar de ter pessoas muito mais técnicas do que eu dentro da minha empresa, eu consigo debater com qualquer pessoa lá dentro, porque o meu foco é a empresa. Então, eu não estou nem aí se a pessoa é muito mais técnica do que eu e ela está falando um negócio que eu não entendo. Ou ela vai me explicar até eu entender, ou aquilo ali, sinceramente, não serve para o mercado e aí não serve de nada toda aquela tecnicidade que a pessoa está me trazendo. Então, a empresa ela tem um propósito, né? E aquele propósito está dentro da cultura do negócio. Se comunicar com uma pessoa que sabe até com qualquer um, né? Levar a informação de forma transparente, né? Transformar a tecnologia em algo simples, né? Sim, no fim do dia eu vou ter que levar toda aquela parte técnica para um cliente. E às vezes o cliente não vai entender nada da parte técnica, mas ele quer comprar. Ele quer o deliverable, ele quer a entrega. Verdade. Então, precisa ter cada um na sua competência e trabalhando junto, né? Certeza. Quais são os principais desafios, Renato, que você encontrou aí nessa empreitada da Imirim? Só que antes de você responder, a gente vai partir para a enquete, que essas lives aqui são interativas. Você que está assistindo a gente aí, responde para a gente. O assunto é prioridade de investimentos, não é? Qual a prioridade de investimento da sua startup? A escolha é única. Mentoria, mão de obra qualificada, equipamentos, software ou estrutura física? Vamos dar um tempinho aqui para a turma responder. Renato, está frio aí onde você está? Está muito quente, extremamente quente. Aqui em Curitiba está chovendo bastante, graças a Deus, a gente estava precisando de chuva aqui no sul. Estou sabendo que aí em São Paulo está chegando uma tempestade também. Ah, pois que venha muita, porque o calor que está aqui pois que chova bastante. Para estragar o feriadão de todo mundo, não, né? Tem que chover antes de sexta-feira. Chover antes de sexta-feira. E aí, temos resposta à nossa enquete? Opa! 50% do nosso público qualificado está investindo em equipamentos. Equipamentos? Olha só. Então, no maior volume em equipamentos e, em segundo lugar, empatado, mentoria, mão de obra qualificada e software. E o que você acha disso, Renato? Já que quando você fala em startup, muitas vezes você não tem equipamentos, né? Ou pelo menos vamos até dar uma clarificada aqui para quem está nos escutando. Muitas pessoas entendem que startup está muito ligada à questão tecnológica e aí não se precisa de equipamentos, O que é que... olha só, estou recebendo uma mensagem aqui da produção que no YouTube as pessoas falaram mentoria. A resposta foi mentoria e mão de obra. Mentoria e mão de obra. Renato, o que você acha dessas respostas aqui? Eu acho que todos esses temas aí, eles são relevantes, tá? A gente investiu em todos, só que assim, se você tem uma mão de obra qualificada, ela vai fazer milagre com equipamento ruim e sem software. Então, eu, particularmente, prefiro ter mão de obra qualificada na minha empresa. Mentoria, apesar de considerar um investimento, só que eu não acho que mentoria é algo que você deva necessariamente custear a despesa. Eu acho que você deve encontrar seus mentores e muito provavelmente esses mentores que você encontrar, eles vão estar no mercado muito parecido com o seu e eles podem, inclusive, ser parceiros de negócio. Então, eu tenho vários mentores que me ajudaram muito e continuam me ajudando, mas eu consegui mentores através de programas do Sebrae, programas da Endeavor, né? Eu consegui esses mentores. Equipamento, teve um momento que a gente fez aquisição desse equipamento e de softwares também, tá? Mas foi em um segundo momento. Primeiro eu trouxe a mão de obra qualificada e a mentoria. Depois eu fui para equipamento e software aí.
Que legal. Renato, fala, Alexandre, desculpa. Não, eu acho que é incrível isso, né? Porque a atração, né? O P&D a gente sabe que é muito caro e ele é muito custoso e às vezes achar um caminho de um MVP menor que a gente consiga dar atração e trazer, né? A mentoria ajuda nisso, mas mentoria sem mão de obra qualificada não faz sentido, né? Então, nesse sentido, eu acho que a resposta do Renato e o que nós estamos usando aí a nossa audiência qualificada falando, né, se cruza perfeitamente nisso, né? O Carlos Trombini está falando ali para a gente que ele gosta de mão de obra qualificada, prefere mão de obra qualificada como investimento, né? E a gente tem uma pergunta ali do Celso Murano que faz exatamente esse cruzamento, né? Que o PI dele precisa dessa atração. Muito legal. Eu ia justamente comentar isso, que tinha as respostinhas aqui, mas já foi. Alexandre já comentou. Mas aí, olha só, Alexandre e Renato, aproveitando esse desafio de você equilibrar aportes de investimento e atenção do empreendedor, a gente sabe que uma das preocupações dos investidores é justamente a credibilidade na gestão, e eles entendem que o gerenciamento de projetos é muito importante, é um importante aliado para a sua empresa. Em especial se for por meio das ferramentas de engenharia, por meio da ferramenta de engenharia de requisitos e de sistemas que integrem todo o ciclo de vida de um projeto com rastreabilidade. Nesse caso, a gente vai soltar mais uma enquete para o público, com 2 minutinhos para responder. O tema é gerenciamento de projetos. E aí, por favor, respondam. Quem estiver no YouTube também pode responder lá e a gente faz a recolha das perguntas. A sua empresa passou por algum problema considerável no desenvolvimento da inovação e faz uso de gerenciamento de projetos? Isso é apenas uma escolha. Então, sim, utilizamos a metodologia PMBOK, sim, empregamos a metodologia Scrum, sim, outra metodologia, sim, mas, por favor, informe nesse caso, sim, mas não empregamos gerenciamento de projetos. Não, e não faz uso do gerenciamento de projetos. Qual será a resposta? Vai ser mais dada aqui, hein? Eu acredito que nesse ambiente de inovação a gente vai ouvir bastante gente falando de Scrum, mas isso se distancia um pouquinho do que é o requisito. Acho que o Renato pode falar um pouquinho da experiência dele e com certeza é complementar a tudo isso. Com certeza a gente usa o Scrum, né? E acho difícil não usar o Scrum hoje em dia, mas a gente também usa muito o Kanban, né? E aí você vai ter que... a gente fala muito de investidor, o que o investidor quer ver e tal, mas a Imirim não tem investidor, né? Nós tivemos algumas propostas e ainda não temos investidores. Isso não significa que a gente nunca vá ter. Mas a grande questão é, se for para você ter um investidor, por que você precisa de um investidor? Está claro para você? É só falta de grana para poder alavancar o que você quer? Por que realmente você quer o seu investidor? Porque toda a alavancagem que a gente fez até hoje foi com dinheiro de cliente. Então, a gente leva uma proposta para o cliente, combina uma precificação inicial daquilo, entrega a tecnologia e vamos para frente. Então, acaba que quando você tem um investidor e ele começa a te exigir alguma forma de ter uma gestão de projeto, você não é mais você. Você está fazendo alguma coisa para agradar o seu investidor. E quando você consegue sozinho alavancar a sua empresa, o seu negócio, você tem a oportunidade de não ter que dizer para alguém qual a metodologia de gestão de projeto que você está usando. Cara, eu estou fazendo um jeito aqui que funciona e estou entregando rápido, bem feito, num bom custo e pouco me importa qual a metodologia que eu estou usando aqui, entendeu? Mas a gente usa o Scrum e o Kanban. Que legal, a nossa audiência qualificada está falando para a gente que sim, a maioria utiliza Scrum, né, que era um sentimento que a gente já tinha. Em segundo lugar, empatados, estamos com 2 empatadas, uma falando que utiliza o PMBOK, né? E sim, outra forma de gerenciamento, né, que não metodificado dentro de um processo, e incríveis 13% da nossa audiência não faz uso de gerenciamento de projetos. E Renato, com isso, né, uma pergunta
que eu acho que vale a pena é a gente tentar entender como que você faz. Você faz engenharia, você faz o projeto, né? Você faz o Scrum, coloca lá no teu Kanban, mas você chega a metodificar o que você vai fazer. Né? Você tem uma engenharia de requisito hoje, não? Então, a gente tem uma engenharia de requisito e é até algo que a gente está querendo padronizar um pouco mais dentro da empresa. E aí, quando a gente vai para a parte de hardware, a gente está trabalhando um pouco com Quality Function Deployment, né, a casa da qualidade. Mas quando a gente vai para a parte mais de software, tem que ir mesmo ali para o Scrum. E muitas vezes a gente tem esse embate com o cliente, que ele quer ver o seu planejamento certinho, como você vai fazer o seu timeline, e é uma briga, porque, cara, eu vou te entregar o que você quer, entendeu? Tem que ficar, vai mudar muita coisa no meio do caminho, eu não quero ficar escrevendo isso aqui, não quero ninguém ficar batendo bumbo aqui para mim, não, deixa eu trabalhar que eu vou te entregar. E aí, muitas vezes, a gente faz até no risco, fala, cara, tá bom, se eu não entregar, você não paga, acabou, mas deixa eu trabalhar, entendeu? Mas então, assim, sabe que teve uma resposta aí, Renato, que eu fiquei até um pouco impressionada, né? Parte da nossa audiência disse que não faz uso do gerenciamento de projetos. Mas será que vai ter sucesso se não fizer um gerenciamento bom? Não precisa nem ser um bom, mas um gerenciamento de projetos? Será que isso vai adiante? Você vai ter sucesso até certo ponto, seu sucesso vai ser limitado, né? Chega um momento, você consegue controlar as coisas sem gerenciamento de projeto, uma equipe de 3, 4 pessoas. Você começa a ter 10, 15, 20 pessoas, já é inviável, né? Você vai ficar louco tentando controlar aquilo sem uma ferramenta. Então, na medida que você vai crescendo, você vai identificando a necessidade de ter uma ferramenta para controle, para que você possa simplesmente, em 5 minutos, olhar um gráfico e identificar, tem um problema aqui. Hoje eu abro, a gente usa o Taiga, que é uma ferramenta open source. Você vai lá no Taiga e olha e vê a curva que o projeto devia ter e a curva que está... Cara, o que aconteceu aqui com esse cara? Eu pego e ligo, falo, cara, o que aconteceu? Por que você está atrasado no projeto aqui? Aí eu pergunto para você, é importante o uso da engenharia de requisitos? E você faz uso da engenharia de requisitos na Imirim? É muito importante. Eu faço, mas existe uma dificuldade grande ainda de você criar uma engenharia de requisitos. É um tema que, quando você fala de uma startup que é puramente software, existe já uma forma muito comum e convencional do pessoal fazer isso. O bootcamp, ideação, tudo isso aí, né, design thinking, o pessoal faz isso e funciona e está ok. Quando você vai para a parte de engenharia, você também tem métodos convencionais, como eu falei, o Quality Function Deployment, o Pug Matrix, né, a matriz de Pug, tudo isso você pode fazer que vai te dar uma engenharia de requisito. Só que a nova engenharia, ela é um mix de engenharia com TI. E se você levar ideação, design thinking para uma equipe de engenharia de uma grande empresa, os caras vão querer te matar, eles odeiam aquilo. Se você for usar Quality Function Deployment e Pug Matrix, você não vai cobrir grande parte do projeto, você vai perder muito tempo naquilo, vai ser uma dificuldade muito grande. Então, eu ainda não sei se tem alguma ferramenta que converse com engenharia e TI e que seja escalável. Nós, internamente, estamos tentando criar a nossa. Mas é necessário ter uma engenharia de requisitos e nós estamos vivendo isso na prática com o nosso próprio crescimento. Então você vê que nem todo mundo usa desde o início, né? Vai aplicando ao longo da demanda, ao longo da necessidade. Renato, a Imirim recebeu algum tipo de apoio de alguma comunidade, incubadora, aceleradora ou algum tipo de mentoria? Recebeu, a gente foi incubado por 5 anos dentro da Universidade Federal de Uberlândia e a gente fez um processo de aceleração do hub da Raizen, que é o Pulse Hub, e a gente também fez uma aceleração da Liga Ventures. Então, nós fizemos 2 acelerações e uma incubação. Além disso, tivemos muito apoio do Sebrae, que conjunto com a Wilinka, com a Endeavor, no programa Promessa, que a gente participou. Tivemos bastante E você apoio. acha que
Na sua opinião, o apoio dessas entidades, dessas empresas, foi importante para o crescimento da Imirim e para a manutenção para manutenção e crescimento da Imirim? Com toda certeza, né? Do processo de incubação, eu consegui, o nosso primeiro cliente do mercado, que foi a pessoa que saiu da incubadora e depois nos acessou. O processo de aceleração dentro do hub de inovação da Raiz, a gente tem hoje o nosso maior cliente. E do processo de aceleração da Liga Ventures, a gente tem hoje aí um dos produtos mais promissores que a gente está lançando. Do Sebrae, a gente teve um apoio financeiro muito legal. Do programa Promessa Sebrae com a Endeavor, o Ilinca, foi onde eu mapeei meus primeiros mentores, tive mentoria com o dono da MRV, que é o Rubens Menin, o Roberto, do Hospital Mater Dei, o Odilon Camargo, que fez o mapa dos ventos no Brasil. Então, eu tive acesso a executivos de altíssima qualidade dentro desse programa aí da Endeavor com o Sebrae. Então, com toda certeza, são aceleradores que a gente encontrou ao longo do caminho para alavancar nosso negócio. Aproveitando sua resposta, eu falei que essa live é uma live interativa. Vamos lá, temos mais uma pergunta. Ecossistemas para desenvolvimento. A pergunta é: sua empresa recebeu algum tipo de apoio em seu desenvolvimento? E qual foi o principal? O principal, uma única resposta. Você recebeu apoio de incubadora, comunidade, investidor anjo ou mentoria, aceleradora, ou não teve nenhum tipo de apoio ou tração? Vamos lá, 2 minutinhos para responder. Enquanto isso, eu digo para vocês que aqui entrou um vento. Ficou mais fresco, então. Está melhorando o tempo. Mas aqui está melhorando o tempo. Acho que é chuva. Chuva chegando. Pegando um gancho, Vivi, do que o Renato falou, eu acho que é bacana sobre engenharia de requisitos, né? A gente percebe que existe um vazio muito grande, principalmente no Brasil, disso, né? De como fazer, de que forma fazer. E nós temos um caminho para isso. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, essencialmente, todo mundo tem o mesmo cenário, Renato. A dificuldade de integrar não só hardware e software, mas pensar nisso como um todo. Eu acho que isso tem um pouquinho a ver também com a formação do nosso Estado, né? A gente tem um Estado do jeitinho brasileiro, né? Então, acredito que tem uma solução para isso. E, com certeza, o nosso executivo aí de Minas, o Leonardo, vai te ligar, viu? A gente tem uma solução, você não vai precisar fazer dentro de casa, não. Ok. Vamos ver a nossa audiência qualificada, se ela já acabou de responder. A produção acho que está lá acabando o nosso tempo. Renato, tem aqui um comentário para você. Opa, vamos lá. Aqui, na enquete, nós temos o seguinte. Olha aí, Renato. 50% não teve apoio de nenhum lugar, de ninguém. Heróis. 33% tiveram apoio de incubadora. E 17% teve apoio de aceleradora. Então, agora, o resultado de não ter apoio de ninguém, 50% ter feito sozinho, interessante. Isso é o Brasil, né? Todo mundo muito empreendedor e começa o negócio no raço e na peita, né? Exatamente. O duro do Brasil é que quando você está lá com o seu negócio achando que está bem, tem um tantão de imposto, assim, um monte. E aí você dança. Mas por isso que é importante ter saindo um pouco da questão técnica, é por isso que é importante ter uma mentoria, né? Quando você vai abrir uma empresa, ser empreendedor no Brasil não é brincadeira. É bacana, nossa, vamos iniciar um novo negócio e tal, mas é preciso você ter conhecimento em diversas áreas, não é? Saber diversas áreas do conhecimento. Por isso a importância de ter parceiros. Se você não pode contratar, fica a dica aí do Renato, bastante interessante, de você tornar os seus parceiros, ao invés de contratar funcionários, torná-los sócios do seu negócio. Pessoas que acreditem naquilo que você desenvolve, né? Que acreditem tem o mesmo pensamento que você tem com relação ao seu projeto. Alexandre, vou deixar você falar um pouquinho, porque se deixar eu falo mais do que todo mundo, você sabe, né? E eu falo mais que vocês todos, com certeza. Gente,
Obrigado, Vivi. Nós no OpenCAD somos representantes exclusivos no Brasil de 2 produtos incríveis, né? A Mathworks e a Creedle, né? A Mathworks é a fabricante do MATLAB e do Simulink, e a 3SL do Creedle, que é uma ferramenta de engenharia de requisitos, né? E por isso que a gente convidou, e junto o Renato topou essa brincadeira. Ele é um case nosso de sucesso como startup, e a gente queria ouvir um pouquinho dele, né? Como que é a solução de software da Mirim, né? Ele é nosso cliente, utiliza lá um MATLAB com algumas toolboxes. E aí a pergunta é, Renato, como que está aí o MATLAB? Como que você usa? Como que você está o teu desenvolvimento? Você usa outras ferramentas open source? Na verdade, a gente usa quase que 100% de ferramentas open source. O único software que a gente comprou foi o MATLAB. E para a gente é importante, a gente achou importante ter o MATLAB como um acelerador do nosso desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, você tem umas etapas muito críticas de validação de métodos, metodologias, e se você for fazer tudo do zero, você vai primeiro ter que validar a sua implementação e depois validar o resultado que a sua implementação está te devolvendo. E quando você usa o MATLAB, implicitamente, você já tem aquela validação. Então, se você conseguiu fazer aquilo funcionar no MATLAB, tá ok, você tem um resultado, aquilo ali é sua meta. Então, você pode partir para desenvolver aquilo em Java, em C, em Fortran, que no momento que você replicar aquele resultado do MATLAB, o seu desenvolvimento está correto. E o MATLAB é uma ferramenta que as pessoas já saem da faculdade com um certo domínio. Então, você não tem que ficar ensinando o cara a programar, porque ele já vem com essa qualificação. Então, para a gente é bem relevante. A gente, quando foi adquirir o MATLAB, a gente comprou os pacotes que a gente acreditava que fosse usar, né, e realmente a gente utiliza aqueles pacotes, e dentro disso a gente conseguiu e ainda consegue validar muitas soluções que a gente leva para aquilo que a gente entrega para o cliente. Renato Alexandre, uma pausa. MATLAB vai salvar o mundo. Eu vou fazer uma camiseta assim, ó, super mate. Eu tenho certeza. Faz uma para mim também. Olha, em pesquisas, de tudo quanto é setor da economia, desde o setor mais simplesinho, assim, ó, até o mais difícil, por exemplo, o aéreo, política. Tem um estudo aí que o MATLAB fez sobre a questão econômica, política de um país da Ásia, bem interessante. Então, o MATLAB vai salvar o mundo. Antes de eu falei para você que eu roubava a fala terrível, que eu falo muito, falo pelos cotovelos. Deixa eu falar com vocês uma coisa. O Celso está aqui nos acompanhando e ele fez uma pergunta. Pesquisa e desenvolvimento requer muito tempo e dinheiro. Como fazer a empresa crescer se o que se vende requer investimento? Como crescer sem investimento? Tá aí, ó. Conforme o que eu falei, né? Você tem vários jeitos de captar recursos. Você tem subvenção econômica, FINEP, SEBRAE, outros editais que você pode submeter. Você tem a possibilidade de ter um investidor, que pode ser um investidor anjo ou outro tipo de investidor. Você pode pegar dinheiro no banco, que tem um risco um pouco maior para a sua pessoa física, e você pode captar dinheiro de cliente, que foi o que a gente fez. Eu acho que casando com isso, né, Renato, o Celso, a pergunta dele é sobre P&D e que requer muito tempo e muito dinheiro. E, às vezes, existem ferramentas que podem acelerar também essa questão do desenvolvimento e a mão de obra especialista também, né? E o know-how, ele vai fazer com que o P&D ele se diminua, né? Acho que, no teu caso, isso é bem legal. E eu acho que é bacana até, se você puder responder aí um pouquinho sobre o teu fit educacional, né? Você tem mestrado, não é isso? Eu fiz o doutorado em engenharia mecânica. Uma das coisas que você tem que separar muito bem é que o P&D para negócio ele é diferente do P&D acadêmico. O P&D acadêmico ele tem o objetivo de gerar um conhecimento. Então, o resultado pode ser totalmente ruim se aquilo te gerou um conhecimento, ele é positivo.
Quando você vai para o mercado, se o resultado é ruim, você não tem produto nem cliente. Então, para que você consiga fazer isso, você tem que ter uma mudança de mindset quando você vai para o mercado. O P&D aplicado em engenharia, ele não pode ter o mesmo tempo de um P&D acadêmico, nem o mesmo custo e nem os mesmos objetivos. Tá? Então, você vai ter que pular algumas etapas aí, porque a única coisa que importa é o resultado que você está entregando para o seu cliente. Então, isso realmente é uma questão de mindset que quem vem da área acadêmica, por vezes, tem dificuldade em lidar. Bacana, bacana. Vamos aproveitar e fazer mais uma enquete aí com o nosso público. Eu acho que é essencial a gente entender o que todo mundo está fazendo e como que está esse P&D, né? Então, para isso, a pergunta que a gente lança agora para vocês é: para o desenvolvimento de seus produtos ou serviços, você utilizou algum software open source? Seja ele Python, Java, C, C++, C Sharp, Ruby, Octave, ou outro qualquer que você queira nos contar aí um pouquinho dentro do nosso chat. E eu não sei, Vivi, se sobre a resposta do nosso amigo Celso, se foi respondida, você quer comentar alguma coisa ainda sobre isso? Eu acho que a resposta foi bem respondida aí, Celso. Você está com o Celso aqui, não comentou nada, mas acho que a resposta foi bem bacana e eu concordo com você, Renato, que a gente pode participar de editais. Inclusive, eu deixo uma dica aqui. Existe um site chamado Prozas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o site chama-se Prozas e lá você consegue saber quais são os principais editais que estão em andamento hoje no Brasil, não é? Editais de todos os gêneros, desde cultura até editais mais complexos, para venda de ferramentas, vendas de software, de todo quanto é lugar desse país, de norte a sul, governo estadual, municipal, bem bacana, vale a pena. Basta fazer uma inscrição e você vai receber as informações. Também, para quem quer ser empreendedor e precisa ter recurso para iniciar e não sabe de onde pegar, existe a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, ABCR. Você pode se associar a essa associação e ela vai te mandar informações de onde está vindo, de onde tem recursos que você pode retirar para o seu negócio. Respostas? Temos respostas? Olha que legal. Aí, 57% da nossa audiência qualificada está falando aqui que usa C, C++ ou C Sharp. 29% usam Python ou outra ferramenta open source. Isso quer dizer que o pessoal, né, Renato, está fazendo código na unha aí no braço, né? Com certeza. Não está usando toda uma classe de inteligência. Pessoal, acho que dentro disso é bacana a gente usar isso como gancho para poder falar um pouquinho sobre o MATLAB e sobre as nossas ferramentas, né? Renato, você teve contato com o MATLAB ainda lá na faculdade, né? Conta um pouquinho aí sobre essa sua experiência com o MATLAB lá e como que você vê essa questão, acho que até melhorando um pouquinho a pergunta, como que você vê essa galera aí que está usando C ou C++ aí para fazer coisa que você consegue modelar no MATLAB? É interessante, né? Várias disciplinas, a gente tinha lá na faculdade uma versão do MATLAB e aquela disciplina a gente era forçado a utilizar o MATLAB. Eu acho que o MATLAB ele foi, dentro da faculdade, talvez a primeira lição de lógica que você tem na construção de um problema, porque ele tem toda uma lógica que você tem que escrever e não necessariamente você precisa trabalhar com bibliotecas, headers e coisas desse tipo, igual você tem que fazer em C. E apesar disso, né, o C é uma linguagem muito poderosa, mas se você for olhar do jeito que você desenvolve, o Python ele parece muito mais o MATLAB do que o C. Então, se um cara vai ali e aprende a mexer no MATLAB, muito provavelmente é mais fácil migrar esse cara para o Python do que para o C, né? E apesar da gente ter vários desenvolvimentos que estão em C ou em Fortran, e isso é por uma questão de arquitetura de projeto, esses desenvolvimentos eles nascem no MATLAB, porque é muito mais fácil testar ali no MATLAB, validar aquilo, e como você tem os pacotes, por exemplo, de lógica difusa, de controle preditivo, otimização, a gente tem esses pacotes, a gente trabalha com isso,
Então, ao invés de eu montar usando uma biblioteca em Python, que eu não vou saber exatamente se aquilo já foi aplicado no mercado ou não, as do MATLAB eu sei. Tem muita gente usando, muita gente no mercado, e aquilo ali tem um significado relevante para mim, então eu vou simplesmente desenvolver ele no MATLAB, chegar no resultado que eu preciso e depois portar isso para a arquitetura que vai ser meu projeto. Muito legal, você respondeu já quase umas 5 perguntas minhas, e entre elas como que você usa o MATLAB no dia a dia hoje, né? Você tem algumas toolboxes e você aplica essas toolboxes, na verdade, na modelagem dos produtos que você vende para o mercado, nos serviços, no caso, né? Conta um pouquinho mais para a gente aí, que tipo de aplicação que você usa o MATLAB, como que você faz essa modelagem? Hoje, a gente tem alguns produtos no mercado, a gente trabalha com Big Data, Analytics, controle avançado, otimização em tempo real e desenvolvimento de hardware, né? E aí, o MATLAB ele tem as ferramentas para essa parte de controle avançado, que a gente utiliza elas. A parte de Analytics, a gente não tem nenhum pacote específico de Analytics, mas pela facilidade que você tem de acessar um dado banco de dados com uma série temporal de dados de um sensor ou N sensores, a gente construiu uma solução de Analytics industrial que surgiu dentro do MATLAB e depois que ela foi construída, a gente portou aquilo para um algoritmo que pudesse ser utilizado, por exemplo, numa nuvem da Azure. É engraçado que eu falo que o único software que a gente paga a licença é o MATLAB. Só que o mais engraçado é que, apesar de a gente não ter nenhum outro tipo de licença, todos os clientes têm outras licenças de outros softwares, inclusive do MATLAB, né? Então, a gente usa para gestão de projeto o Taiga, que é open source, mas na hora que esse projeto entra no fluxo de trabalho de um cliente, a gente tem que usar o Jira. A gente vai usar o Jira, que é do cliente, não é o nosso. E é ele que paga, mas não interessa quem paga. Alguém está pagando, você está usando o Jira e é assim que é. Não tem como você pegar a ferramenta que você está usando dentro da sua empresa. Eu uso o Taiga, então leva o Taiga para uma empresa que fatura 60 bilhões de dólares. Não, cara, você vai usar o que ele tem lá e pronto, entendeu? O atendimento do requisito, né? Perfeito. No teu caso, você usou um exemplo do Analytics, né? A gente sabe que você usando o MATLAB com Parallel Computing, você consegue acelerar muito a análise de dados, né? E muitas empresas, às vezes, estão associadas a bancos relacionais de mercado que utilizam no máximo 2 cores lá do banco de dados, e isso tem uma performance horrível, né? E aí eu acho que falar um pouquinho desse teu Analytics casando com uma pergunta que é de como que o MATLAB acelera o seu negócio, né? E o seu desenvolvimento, e se você percebe esse ganho de velocidade até que você criou aí uma ferramenta de Report Analytics usando o MATLAB, né? Se você pudesse contar um pouquinho dessa experiência para a nossa audiência qualificada, seria incrível. Tá. No caso do Analytics, mais importante do que o processamento distribuído é a distribuição de memória. O Analytics ele consome mais memória do que poder computacional. Tá? Mas a gente ainda assim trabalha com alguma forma de distribuição de processamento, porque quando você vai levar para uma nuvem, por exemplo, você tem essa capacidade de distribuição de processamento em uma escala muito maior. Só que você tem diferentes speedups que você vai fazer, diferentes formas de distribuir os seus processos e você vai ter diferentes resultados. E a gente tem essa expertise de validar essas formas de distribuir os processos dentro do MATLAB também. E quando você encontra a melhor forma de distribuir, você está montando a arquitetura que você vai levar para algum lugar. Não importa se o cliente ele tem uma nuvem infinita da AWS, se você levar uma arquitetura ruim, essa solução vai ficar cara e lenta. E o que você tem que levar para o cliente é uma solução rápida e com menor custo. Então, a gente testa essa questão da arquitetura também antes de levar para o cliente. Legal, que bacana. Eu acho que você já respondeu isso, mas faz total sentido a gente falar um pouquinho mais, né? Você já deixou claro que o MATLAB ele te dá uma confiabilidade maior e que nossas toolboxes você tem a certeza de que foram experimentadas, né? Mas fala um pouquinho sobre a tua percepção entre o open source e o MATLAB e o que você usa de melhor de cada mundo. Você usou um exemplo aí, a gente se conhece, então eu sabia anteriormente com relação à AWS, né, que você portou o algoritmo do MATLAB para o Python para funcionar na nuvem, né, no Azure, né?
Então, você usou, na verdade, um código que você desenvolveu no MATLAB para levar para o Python para usar a infraestrutura da Azure, né? Então, conta um pouquinho para a gente dessa integração entre o que você faz no MATLAB e o que você faz no OpenSource e como que isso te ajuda, na verdade. O MATLAB ele vai criar para você um fluxograma de rotinas de execução do seu software. Então, primeiro eu vou ler tal variável, depois eu vou ordenar essa variável num data frame, depois vou fazer isso. Quando você define essa rotina de trabalho que você vai fazer e você valida ela, né, e é muito fácil para você validar isso numa ferramenta que você adquiriu, pela confiabilidade que você tem na ferramenta que você adquiriu, e até para falar para o seu cliente, né? Olha, eu usei tais métodos que eu fiz lá no MATLAB e deu resultado, e eu estou agora portando isso para uma forma de trabalho aqui no Python. Então, quando você define essa arquitetura de software mesmo, o trabalho que você tem dentro de uma ferramenta open source é só de achar os pacotes que representam aquilo que você quer, colocar naquela mesma estrutura que você desenhou ali dentro do MATLAB, rodar e validar se ele está te entregando o mesmo resultado. E aí você tem uma arquitetura sustentável que você pode levar para o cliente e que tem um lastro que você consegue justificar por que você fez. Bacana. A gente sempre escuta isso, né? Que o open source vai matar uma ferramenta paga e, na verdade, o que a gente vê são o melhor dos mundos, né? Usando o melhor de um e o melhor do outro, e você faz isso muito bem, e é um dos exemplos muito bacanas de utilização disso. Mas, Renato, a pergunta até, eu estou vendo aqui que algumas pessoas começaram a falar no chat com a gente sobre contratação e não ter licença. Você foi uma startup, começou dentro de uma incubadora, você comprou o MATLAB. Foi caro contratar? Você achou caro contratar o MATLAB? Olha, eu tive duas situações muito favoráveis para comprar o MATLAB, né? A primeira é que eu entrei num programa de startup para comprar a licença do MATLAB, e a segunda é que quem pagou foi o Sebrae, né? Então a gente captou um recurso para comprar o software e entrou no programa de startup. Então acho que sempre tem uma forma que vai te atender. Se você é uma startup, tem algumas condições um pouco melhores para você. Bacana. Acho que isso faz casamento para a nossa audiência qualificada aí, Vivi, Renato, que faz total sentido. Nós aqui na OpenCAD e na Metrics, nós somos apaixonados por inovação, acho que isso ficou muito claro em todo o nosso discurso. A Viviane, quando ela fala que o MATLAB está salvando o mundo, ele está apoiando aí iniciativas do mundo inteiro, né? Tem uma iniciativa incrível na Inglaterra que alunos da faculdade fizeram um respirador em 19 dias utilizando o MATLAB e a modelagem usando o Model-Based Design para realmente salvar vidas, né? Então, o MATLAB ele pode sim salvar uma vida lá no campo médico, mas ele está sendo aplicado em várias outras indústrias. Nós temos usuários que vão da Disney até mesmo a Tesla, a SpaceX, a NASA. Todo mundo está usando o MATLAB por um motivo que é esse que a Vivi falou, nós estamos salvando o mundo. Mas para você, startup que está ouvindo a gente, para você que está começando o negócio, saiba que aqui na Metrics, com a OpenCAD, você tem um tipo de benefício sim. Esse programa que o Renato utilizou, ele pode dar até 50% de desconto no valor da licença para aplicações comerciais. Tá? Esse desconto não vale para educacional, ele vale para negócios, tá certo? Então, existe um processinho aqui interno que nós, todos os agentes comerciais da OpenCAD no Brasil inteiro estão à disposição de todo mundo para não só apoiar, para falar qual que é a toolbox certa, qual que é a aplicação certa. Nós temos um time de engenheiros aqui preparado não só para ofertar a licença certa, mas também o serviço e o know-how, respondendo ali a pergunta do Celso ainda e fazendo tração a isso. Às vezes, Celso, o know-how não precisa ser um know-how interno, pode ser um know-how terceiro, e aqui na OpenCAD a gente tem um time de engenheiros para isso. E eu acho que agora, né, Vivi, a gente pode responder algumas perguntas aí do pessoal, não sei se tem mais alguma coisa que o pessoal quer falar aí, eu não estou acompanhando o chat. Olha, a gente vai ter que começar a partir para o final, porque o prazo de validade da live está para expirar, tipo meia-noite com a Cinderela. Na verdade, nós não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat, nós também não temos perguntas ali eu estou olhando aqui, nós também não temos mais perguntas ali no YouTube.
Então, eu deixo para as palavras finais do Renato e do Alexandre, lembrando que o MATLAB vai salvar o mundo, já está salvando vidas, como bem lembrou aí o Alexandre. Bom, queria agradecer a oportunidade, né? Queria que incentivar as pessoas que estão participando aí a ter seu próprio negócio e enfrentar esse desafio. Não é fácil para ninguém, não vai ser para você, não foi para mim, mas acho que vale a pena se é o que você quer e você tem aí, apesar de você ter aí, né, problemas estruturais no nosso país, para o empreendedorismo, questão de imposto, mas um dos meus mentores uma vez me falou uma coisa muito interessante. Me falou assim, as coisas são como elas são, não adianta se lamentar. É ruim imposto? É bom imposto? Não interessa, tem um imposto ali, você vai ter que pagar. Então, é isso que tem. A partir disso, como é que você vai fazer? Então, as coisas são como elas são. Tem que fazer, vamos fazer, e bola para frente. Show de bola. Gente, falar de MATLAB é falar de paixão, né? Todo aluno de engenharia aí que tem contato com MATLAB acaba se apaixonando pelo produto, mas eu vou além disso. Usando a palavra da Vivi, que a gente está salvando o mundo. Hoje a gente quer começar a salvar a sua empresa, o seu negócio, a sua ideia. Então a gente está aqui para isso, a gente está aqui para dar apoio para vocês, né? A gente convidou, a Viviane convidou o Renato, que é um exemplo incrível aí junto com o nosso time de marketing, para trazer a ideia de que a gente pode mudar sim e pode ter sucesso com poucas ações. Contem com o OpenCAD, contem conosco e até a próxima. Até mais, gente. Obrigada. Obrigada pela audiência. A gente se vê daqui a pouco, na próxima. Até mais.